Aí eu cheguei no médico, lembra que eu comentei com você? E o médico falou assim, quantos anos você tem, Michael? Na época eu tinha 33 anos. Ele perguntou, você tem filhos? Eu falei, eu tenho uma filha. Quantos anos ela tem? Eu falei, 5. Você pretende ir no aniversário dela de 15 anos? Eu falei, mas com toda certeza. Ele falou assim, do jeito que você tá, você não chega até lá. E aí um dia eu acordei, levantei na cama, quando eu me olhei no espelho, eu tomei um choque. E eu falei pra mim mesmo, meu Deus, no que eu me transformei. E aí a hora mais difícil, foi a hora que eu decidi, foi quando eu olhei no espelho e falei assim, cara, você não é isso aí. Eu comecei a olhar pra mim e fiz uma promessa, que eu ia mudar de vida e eu nunca mais, em nenhuma hipótese, eu ia ser aquilo que eu refletia no espelho. Muita gente que está me conhecendo agora não sabe da minha história, mas no passado eu fui obeso, né? Eu cheguei a pesar mais de 140 quilos. Como eu era jovem, eu não sentia tanto, né, o peso na minha área da saúde. Mas o tempo foi passando e eu fui tendo uns pequenos sinais de que alguma coisa estava errado. Eu sempre fui um cara de produzir, de metas, de objetivos, né? Então eu sempre fui muito preocupado com o trabalho, fui muito preocupado com a minha parte financeira e eu esqueci um pouco de cuidar da minha saúde e até mesmo da minha aparência. O tempo foi passando e um dia eu tive um pequeno mal súbito. E aí eu procurei um médico, né? Tive um pico de estresse muito forte, procurei um médico. Eu lembro de chegar lá e ele dizer assim pra mim, você tem filhos, Michael? Eu falei assim, tenho uma filha de 5 anos. Ele falou, certo. Você pretende ir na festa de debutante dela, de 15 anos? Eu falei, com toda certeza. Ele falou, cara, se você não começar a se cuidar agora, você não vai chegar até lá. Cara, eu nunca poderia ter escutado uma coisa tão forte, sabe? Aquilo entrou que nem uma faca no meu peito, porque naquele momento eu parei de olhar pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, cara, minha filha precisa de mim, eu não posso fazer isso. E foi o primeiro start da minha mudança. Passaram-se alguns dias, eu com aquilo na cabeça, já buscando meios de virar aquela chave, né, de me movimentar e sair daquele estado que eu tava. Eu lembro de ter acordado de manhã. Eu tinha, na época, eu dormia numa cama, era uma cama japonesa, a cama era no chão. Eu tinha um apartamento e minha cama era no chão. E eu fui levantar e eu levantei com muita dificuldade, porque eu realmente estava muito pesado. E eu tinha um espelho na porta do guarda-roupa, na parte de dentro, e aquele dia o espelho tinha ficado virado. Quando eu levantei da cama, eu dei de cara com o espelho. E aí quando eu me olhei, eu assustei o que eu estava vendo. Eu não reconhecia a minha imagem naquele espelho. Eu acho que eu não percebi o tanto que eu tinha engordado, o tanto que eu estava fazendo mal para mim, porque eu era um cara que eu não tirava fotos, eu não andava num meio social muito grande, eu não participava de festas, eu não me olhava no espelho, né? E aí a coisa foi acontecendo de uma forma onde eu não me toquei. E aí naquele dia eu parei para olhar e comecei a me examinar e falei, meu Deus, que eu me transformei. Então, aliado àquela história da saúde que eu ouvi do médico, com a imagem que já não refletia mais quem era eu no espelho, eu decidi mudar. E aí a mudança ela foi radical. E isso serve para você que está me ouvindo. Tem que ser radical. Você não pode ter dó de você. Se você chegou num estado parecido ou igual eu estava, eu vou te falar uma coisa. Pare de ter dó de você. Naquele momento eu decidi mudar, e aí eu não vi esforços. Eu falei assim, eu vou fazer o que é que tem que ser feito. Eu lembro de ter acordado no dia seguinte de manhã e falei assim, eu vou começar a fazer uma caminhada. Eu coloquei um short, uma camiseta, um relógio para marcar o tempo, falei, eu vou andar 1 hora. Eu saí do meu apartamento, dei uma volta no quarteirão, durou 5 minutos, eu voltei, entrei dentro de casa com meu coração na mão. Eu não tinha condições de andar na rua. Não tenho vergonha para falar. Eu estava num estado de condicionamento deplorável, eu não conseguia andar, caminhar na rua. E aí eu vi que eu precisava de ajuda, eu falei, sozinho eu não vou conseguir. Aí busquei um nutricionista e busquei um
um personal na área de musculação para me orientar nas minhas atividades e um nutricionista para me acompanhar nessa área nutricional na alimentação. Eu vou te dizer que o início foi muito complicado. Eu pensava em desistir todos os dias, mas tinha algo lá dentro de mim, que isso é da minha característica, a característica de não desistir de nada. Eu falei, eu vou conseguir virar essa chave. E eu comecei a estabelecer prazos e metas para que eu alcançasse, da mesma forma como eu fazia aqui no meu trabalho. Eu falei assim, eu vou fazer com o meu corpo, né? Eu vou conseguir. E eu colocava prazos e metas para tantos quilos, para tantos meses. E aí eu comecei aquilo no mês de janeiro, e eu tinha colocado a minha meta de o quê? Sair do terceiro dígito, que era baixar dos 100 quilos, até a data do meu aniversário. Ia pra academia, fazia esteira, fazia bicicleta, treinava musculação, me alimentava corretamente, comecei a andar com marmita, comecei a fazer a minha alimentação, parei com fast food, parei com tudo que engordava e comecei a comer totalmente de forma saudável em busca do meu objetivo. E aí eu abri mão de tudo, abri mão de sabores, eu abri mão de estar me relacionando com pessoas que se alimentavam daquela forma, eu mudei as minhas amizades, comecei a tentar andar com o pessoal que estava vivendo o mesmo universo do que eu. Daí é uma dica que todo mundo tem que fazer, não adianta. Se você é um cara que todo final de semana você está no churrasco, todo final de semana você sai para fazer um happy hour com seus amigos, todo final de semana você está acostumado àqueles caras que se reúnem na casa de alguém para assistir um jogo, para comer salgadinho, tomar cerveja, você não vai emagrecer. Você tem que, por um tempo, é necessário que você se afaste, né? Para que você faça a coisa como é que tem que ser feito, senão você não vai conseguir. Você tem que mudar aonde você anda, com quem que você anda, para você mudar a forma de você atuar nessa nova roupagem. E assim eu fiz. Eu fechei o olho e comecei essa dieta. E eu lembro exatamente o dia que foi, no dia 30 de outubro, quando aqui dentro da loja, eu trouxe a balança e falei, eu vou pesar lá na loja. E eu subi na balança e eu tinha exatos 99,800 gramas. Quilo. Eu consegui fazer exatamente o que a minha mente projetou, porque estava tudo aqui, ó, dentro da cabeça. Teve um trabalho duro? Teve. Eu tive que me esforçar, eu tive que ir contra os meus desejos, contra os meus prazeres, contra ter... A comida, ela é o quê? O que ela é a comida? A comida é um prazer instantâneo, né? A pessoa tá triste, ela come. Ela tá feliz, ela come. Ela vai comemorar, ela come. Ela teve um dia péssimo e tá estressada, ela come. Por quê? Porque o corpo procura toda hora prazer rápido. E eu comecei a entender que esses gatilhos eram totalmente negativos para mim. E eu comecei a mudar esses padrões. E eu lutava todos os dias com a minha mente, eu tinha um foco. Eu tinha uma meta para traçar. Assim como eu fazia em tudo, eu falei, eu não vou desistir. E aí eu comecei. Quando eu cheguei no meu peso ideal, você acha que eu parei? Não, não parei. Eu queria melhorar o meu condicionamento. E aí eu fui desafiado pelo meu professor na época a participar de pequenas provas de rua. Michael, você já está num peso legal, a sua musculatura agora ela já está fortalecida, você tem um peso corporal que te possibilita a praticar um esporte um pouco mais intenso. Por que a gente não se prepara e a gente vai fazer algumas corridas? Porque você vai continuar emagrecendo e você vai se desafiar mais ainda. E aí foi o que eu fiz. Ele começou a me treinar para fazer aquelas provas de ruas. Então eu comecei correndo 1 minuto. Foi muito, muito, muito divertido essa época, porque eu não conseguia, embora eu tivesse emagrecido bastante, o meu condicionamento ainda era ruim. Então eu corria 1 minuto, andava 1 minuto, corria 1 minuto, andava 1 minuto. Depois eu comecei a aumentar, corria 2 minutos, andava 1, corria 3, andava 1, até o dia que eu comecei a correr 10 minutos direto e 20 minutos direto, e eu percorri um trajeto de 10 quilômetros no parque. Eu corria lá no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. Quando eu bati essa meta, ele falou, agora você está pronto, e a gente começou a participar de provas de rua. Então eu tenho várias medalhas, eu tenho coleções de medalhas dessa época, de participar dessas corridas de rua, e cada vez ia me superando mais, e baixando o tempo, e baixando o tempo, e baixando o tempo, e eu não parei mais de me desafiar. A minha vida mudou, eu me tornei uma pessoa saudável, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, eu recuperei a autoestima que eu tinha perdido, né? Eu fortaleci as minhas crenças, o quanto eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. E esse vídeo é para você que está aí do outro lado,
que está precisando de uma palavra de incentivo, que está desacreditando de você, que não sabe como começar. Você precisa começar. E você precisa começar sem fazer massagem em você. O seu corpo ele precisa de um choque. Quando você coloca ele em choque, ele vai reclamar. E aí você tem que vencer com a sua mente. E você quer saber o final dessa história? Para vocês que me acompanham um pouco mais, sabe que eu, logo após, comecei a treinar para me tornar um atleta de fisiculturismo. Olha só, da obesidade aos palcos, né? Só que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, esse daqui é o meu último troféu, campeão do Muscle Contest São Paulo. Fui campeão na minha categoria aos 44 anos de idade. E você quer saber dessa história? Eu vou contar, mas essa história vai ser só no próximo vídeo. Acompanha aí, gente.